Oi, eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Jéssica Cons. Ela está em busca de experiências gastronômicas. Com experiência no mercado financeiro, a nossa entrevistada busca agora, na gastronomia, uma nova frente de trabalho. Acho que podemos dizer que ela está exatamente no momento da transição. Oi, Jéssica, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Mas é isso mesmo? Você está em transição assim nesse exato momento, mas já com estágio de peso que eu vi no restaurante do Claude Trogon, né? Sim, eu acabei de terminar um estágio no restaurante do Chez Claude, né, que é do grupo Le Quartier. Aprendi pra caramba, assim, porque quando você faz a faculdade, você... É muita coisa teórica, muita coisa prática. Obviamente, a faculdade não é uma coisa 100% aquilo que você quer, né? Não é uma coisa que é 100% perfeita, né? Então, quando você vai para a prática, vai para o emprego, vai para o estágio, né? Que você tem mais contato com realmente como é que é o mercado de emprego, né? Aquele negócio que você realmente quer para sua vida, você tem um contato melhor do que vai ser, né? Daqui para frente. E aí, no estágio, eu realmente percebi que é exatamente isso que eu quero. Como você tinha falado, eu saí do mercado financeiro, então muita gente, assim, quando estava fazendo essa transição, muita gente achou que eu estava louca, que eu estava completamente sem rumo, ficando louca. Falaram que a pandemia estava me afetando demais e falou assim, não, você não sabe o que você está fazendo. Eu sempre falei assim, qualquer coisa eu tento, se não der certo, eu volto. O mercado sempre vai estar aberto para mim. Não tenho nenhum problema de me arrepender e ter que voltar, né? Quando eu era criança, eu sempre fui meio que queria fazer tudo. Desde ser astronauta, pilota de avião, cozinheira, engenheira, eu queria fazer tudo. Acho que era uma pessoa muito indecisa, porque eu queria, não era indecisa, eu queria fazer simplesmente tudo. E aí, conforme você vai crescendo, né, você vai tendo os exemplos da sua família, né, os exemplos dos amigos próximos dos seus pais, tal. Querendo ou não, a família influencia muito nas decisões que você toma, né? Eu acabei seguindo engenharia, passei na USP, fiz a escola Politécnica, passei em último, fiz engenharia elétrica. Meu, a escola Politécnica tem muito renome, assim, mas pelo menos na época que eu fiz, agora está com outra grade curricular. Na época que eu fiz, ela era uma escola muito teórica, não tinha pouca prática, assim. Então era muito, muito, muito chato, era muito maçante, assim. Então eu acabei fazendo várias atividades extracurriculares. Fiz a equipe de robótica, fiz estágio. No estágio eu também percebi que a engenharia em si, né, trabalhar como pesquisa, assim, não era uma coisa que eu queria. E fui para a comissão de formatura. Eu comecei a trabalhar com evento, comecei a fazer degustação, trabalhar com o pessoal de bebidas e tal. E eu também eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de beber, de degustar, né? Não beber, não beber, encher a cara, mas beber no sentido de degustar coisas novas, de comer coisas novas, descobrir, de cozinhar em casa. E aquilo ali foi abrindo o meu apetite. Mas meio que foi uma coisa assim que é um hobby, né? Aí não queria seguir para engenharia mesmo, acabei seguindo para o mercado financeiro, que era uma coisa bem analítica, assim. E principalmente depois eu peguei uma área assim de bastante programação, né? Então eu ficava programando robozinhos para seguir o mercado financeiro. Então era um negócio muito, muito técnico, que na pandemia começou a você ficar muito tempo na frente do computador, né? Mesmo no escritório, a gente passava muito, 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 muito tempo no computador. E, de novo, voltou a ser aquele negócio tedioso, maçante, chato, não, todo dia a mesma coisa. E por causa da pandemia, eu comecei a cozinhar muito em casa. Estando muito em casa, você tem que criar novos hobbies, né? E eu já tinha o hobby de cozinhar, então eu falei, vou começar a fazer coisas diferentes dentro de casa, né? Então, eu comecei a fazer pão de fermentação natural, que é
em algum tempo aí ficou muito na moda, eu falei, deixa eu fazer também. Aí comecei a fazer conserva, comecei a realmente testar receitas em casas, assim, e comecei a gostar bastante, bastante, bastante. Mas para mim sempre foi um hobby, e que nem cinema. Para mim, eu sempre amei cinema, amei ir no cinema mesmo. Ver o cinema nacional, seguir, entender as coisas técnicas do cinema. Então, quando eu estava num emprego bom, a empresa não era ruim, eu estava num emprego bom. Para mim, era a carreira em si que não estava mais atraente. Então, eu comecei a procurar lugares que me dessem mais motivação, assim, né, para que fosse um lugar mais interessante para eu continuar a minha carreira. Então, nessa decisão, assim, eu vou trocar de carreira, para onde eu vou? Eu cheguei a fazer um curso de crítica de cinema. Então, antes de fazer a faculdade, deixa eu fazer um curso, né? Aí eu fiz um curso, o curso era de sábados e era de crítica de cinema. Então, aprendi muito, e tinha tarefa, então você tinha que fazer críticas de cinema para o professor, ele dava nota, e o professor, eu fiz, acho que as 2 primeiras tarefas, o professor adorou, assim. Mas eu percebi que depois de um tempo na aula, eu falei assim, isso aqui é só um hobby, não é uma coisa que eu me vejo fazendo. E aí eu pensei muito e resolvi realmente tentar a gastronomia. E aí foi quando eu decidi sair do mercado financeiro, né? Dei o meu aviso prévio, fiquei lá mais um tempo para passar as minhas funções e comecei a faculdade de gastronomia. Primeiro todo mundo entrou, os meus amigos e minha família entrou em pânico, né? Primeiro eu nem contei pro meu pai, né? Minha mãe falou assim, não, ela tá fazendo um curso só, ela continua no mercado financeiro. Ninguém contou pro meu pai. Então, aí conforme eu fui fazendo, fui gostando, assim, aí as pessoas mudaram o discurso, né? As pessoas ao meu redor. Elas mudaram o discurso para, pô, você foi uma pessoa muito corajosa de ter mudado a carreira e ter, tipo, tá seguindo, né? É uma coisa que você viu que gostou e tá seguindo. Então as pessoas mudam de você tá louca para você, nossa, você tá corajosa. Eu queria fazer isso, eu não tenho coragem, sabe? Então, eu comecei agora, esse é o meu primeiro ano de gastronomia, comecei em janeiro desse ano. Fiz o primeiro semestre, começou com aula teórica, assim, aquelas aulas que a parte teórica sempre é o que eu acho importante. Tem algumas coisas legais, mas ficar na frente, sentada na carteira, olhando para a professora, tem que aprender tal, é importante. Aprender higienização, aprender a história da gastronomia é muito importante. Mas quando chegou na aula prática, nossa, aí eu amei. Aí eu entro na cozinha, parece que eu sou outra pessoa, assim. E eu faço faculdade no Senac, e a cozinha do Senac é muito bem preparada, assim. Então você olha assim a cozinha, você se apaixona, assim, fala assim, pô, eu queria ter uma cozinha dessa. Eu fui fazendo as aulas práticas, quanto mais eu fazia as aulas práticas, mais meu olho brilhava, assim. Até ao ponto da minha irmã chegar para mim e falar assim, você mudou muito, você tá mais feliz, seus olhos estão brilhando. Foi uma mudança que não foi repentina, não foi rápida, porque foi sei lá, um ano e meio de mudança. Então não dá para dizer que de um dia para o outro eu acordei falando, não, vou me demitir, vou começar uma nova faculdade. Não, até durante quando eu estava ainda trabalhando no mercado financeiro, eu fui fazendo outros cursos para ver se era realmente o que eu queria, né? Porque acho que também tem muito da sociedade querer que você decida o que você quer para sua vida muito cedo, né? E aí você acaba, às vezes, decidindo não o que você quer tal. E também tem o outro fator, um amigo meu contou que ele, na palestra da empresa dele, a CEO falou que por que a gente tem que seguir a mesma carreira a vida toda? Pô, ainda mais que a gente está com uma expectativa super alta, né? A gente pode viver até os 90 anos, por que eu vou passar 70 anos da minha vida fazendo a mesma coisa? Então, você pode começar a sua vida sendo engenheiro e terminando como chefe de cozinha, tá? Eu acho que não vejo problema nenhum. Tinha certos pontos de engenharia que eu adoro, a parte técnica. Inclusive, acho que ajuda um pouquinho na gastronomia, você tem um raciocínio lógico, você consegue ver a parte de logística,
Qual é o paralelo que você possa fazer entre a gastronomia e a engenharia, o curso de engenharia que você fez e o que você viveu ali? Porque você falando me deu alguns plins de paralelos. O que você pode trazer para a gente que você acha que as duas coisas transbordam uma para a outra? Então, eu acho que tem muita coisa, assim. Primeiro, a gastronomia moderna, principalmente a molecular, né, essa moderna contemporânea, criativa, ela foi inventada por um Ferran Adrià. Ferran Adrià, ele é formado em engenharia elétrica, justamente o que eu fiz. Então, quem revolucionou essa cozinha moderna foi um engenheiro. Então, se você parar para pensar, assim, tem muita coisa. Então, voltando para o Ferran Adrià, ele pegou compostos químicos para transformar o alimento para apresentar ele de outra forma. Ele usava muito nitrogênio, então ele usava tipo, formas diferentes de apresentar a comida, formatos diferentes de texturas, né? Ele transformava os alimentos para ter texturas diferentes. A parte cientista também tem muito paralelo, né? Que é a parte de pesquisa. Querendo ou não, existe muita pesquisa gastronômica, né? Você viaja para algum lugar e faz uma pesquisa simples, né, dos povos indígenas e como eles se alimentavam, o que eles faziam, as técnicas, as tecnologias, né, que os indígenas usavam antes da chegada dos europeus no Brasil. Então, toda essa parte de pesquisa também é uma coisa, querendo ou não, que você vê muito também na engenharia, a parte de pesquisa, né? Que é a parte de desenvolvimento. E tem muitos chefes do Brasil que viajam para várias regiões do Brasil, fazem essas pesquisas e depois voltam para o restaurante deles aplicando uma coisa moderna, né? Pegando o antigo, misturando com o novo e inventando coisas. Então, essa parte de cientista maluco aí, de começar a inventar as coisas, de pegar um caldeirão, colocar um monte de químico, explodir lá e virar uma coisa nova, assim, eu acho que tem. Acho que algumas pessoas vão me criticar ouvindo isso agora, mas, mas tem um pouco disso também, dessa parte de vamos fazer uma pesquisa para criar coisas novas. Então, na engenharia, você pesquisa muito, você lê muito, você estuda muito. Eu acho que isso para qualquer profissão, na verdade, né? Eu estou fazendo um paralelo muito, muito abrangente, né? Mas, por exemplo, vou pegar um paralelo agora bem meu, assim. Pô, eu sou engenheira elétrica, eu sei soldar, sei pegar plaquinha lá, fazer controlador. Então, na minha casa, eu estava querendo fazer muitas comidas, pesquisar comidas, tal. E tem uma técnica na cozinha que se chama sous vide. É quando você pega o alimento e você embala ele a vácuo, coloca dentro da água e deixa ele cozinhando durante várias horas dentro da água, né, numa temperatura específica. Por exemplo, você pode deixar um ovo cozinhando durante 2 horas a 63%. Ele vai ser o ovo perfeito. A clara vai estar cozida e a gema vai estar bem molinha assim e não vai ter problema nenhum de bactérias ou alguma coisa que vai te fazer mal, porque ele cozeu completamente acima de 60 graus. Então, matou todas as bactérias. Então, ele é o ovo perfeito. E você pode fazer isso com carnes, vegetais. Aqui em casa, eu fiz uma língua bovina. Deixei durante 48 horas a língua bovina, a 70 e poucos graus, e deixei lá. E ficou maravilhosa. É uma carne super dura, e que ela ficou super macia e vermelha por dentro. Então ela ficou mais suculenta, ela ficou muito melhor do que você fizer numa panela de pressão. Que na panela de pressão ela vai ficar seca, né? Ela vai ficar macia, mas ela vai ficar seca. No sous vide, ela fica suculenta, ela fica vermelha por dentro, porque ela atinge altas temperaturas. Mas haja paciência também, hein? Sim. Eu que sou a rainha do congelado, você me falar que 70 horas para cozinhar um negócio, meu Deus. E, e aí, pô, eu falei assim, pô, é uma técnica que eu sempre quis usar. Só que você vê na internet para comprar esses equipamentos, você vê que é muito caro, né?
Na cozinha tem uns equipamentos que são muito caros, são os fornos combinados, esses fornos combinados que tem vapor, que tem a opção a seco, que você controla timer, temperatura, tem o termocirculador, o Thermomix, os Thermomix pode chegar a 20 e poucos mil reais. Então você fala assim, pô, o que eu posso fazer aqui em casa? Como é que eu posso montar um sous vide aqui em casa? Então eu peguei lá minha máquina de solda, soldei uns fios, peguei um rabo quente, que é a resistência, né, de fazer chá, coloquei um controlador de chocadeira lá, pronto, fiz o sous vide por 100 reais. Então eu usei toda a minha técnica de engenharia elétrica para fazer uma máquina de sous vide. E aí o pessoal vê na internet lá vendendo, tem máquina desde 500 a 3 mil reais, essa máquina de sous vide, né, o termocirculador, e eu fiz em casa por 100 reais. Não é a melhor máquina do mundo, não é uma profissional, tal, mas ela funciona. Então, dá para baratear aqui em casa, assim. Mais um mercado aí para você explorar, hein? Acho que você pode começar a vender isso também. Sim. E acho que tem outros paralelos que você pode colocar para engenharia, para cozinha. Quando eu estava fazendo estágio, eu via muitas coisas assim, por que a gente não faz isso? Por que não existe uma máquina para fazer esse trabalho braçal que não logisticamente não faz sentido? Por que a gente não inventa um jeito de deixar isso aqui, esse processo melhor? Por que precisa ter uma pessoa lá ficar enrolando pão de queijo? Tem que enrolar 3 mil pão de queijo. Pô, vai ter uma pessoa lá ficando enrolando pão de queijo durante horas. Então, essa parte de cientista maluca, aí você fica, meu, como é que eu posso melhorar o processo? Como é que eu posso melhorar o processo? Jéssica, isso é industrial também, né? Eu acho que é uma mente industrial sua que você pode transportar para a cozinha, né? Não só de fazer o seu próprio maquinário, que eu adorei essa história, né? Crianças não repitam em casa. A Jéssica pode, porque ela sabe fazer. Não vai dar choque nos irmãozinhos, em ninguém, entendeu? Não repito em casa, mas olha, além do mercado que a Kátia falou, essa sua mente industrial vai te levar longe aí, né? Conta pra gente seus planos industriais para a cozinha. Já tem? Assim, eu não tenho nada concreto, mas acho que tem várias coisinhas que já existem, mas só que às vezes não são tão difundidas assim. No restaurante, tem vários tipos de restaurante, né? Às vezes tem restaurante que prefere ser mais slow food, tem os restaurantes de alta gastronomia que é aquela pauleira, né? Você tem que entregar o prato perfeito no tempo mais rápido possível. Por exemplo, a marcha do restaurante. Para mim é um negócio muito, de certa maneira, arcaico. Porque tá o chefe de cozinha lá, ele recebe a comanda do garçom e fala assim, marcha um peixe, uma carne e um ovo. É um exemplo, tá? E aí tem a praça da carne, a praça do peixe e a praça do ovo. E aí tem que sair tudo junto. E as pessoas têm que, coordenadamente, a carne tem um tempo, o peixe tem um tempo, o ovo tem um tempo, e eles têm que coordenar para sair tudo junto. E aí isso é a comanda de uma mesa. E aí você tem a outra comanda, isso tudo em papel, e o chefe gritando. E aí você tem outro papel, 3 carnes, mais 2 peixes e mais 5 ovos. E isso são vários pratos, né? Não são só 3, um em cada prato, são vários pratos. Então, numa noite cheia num restaurante, você começa a pensar assim, pô, nós somos seres humanos, nós erramos. E a nossa mente não é perfeita, nós não somos o computador. Então, você se perde nas marchas, né? Pô, mas qual mesa que era essa? Isso aqui vai junto com o quê? Então, também acho que tem muita gente que gosta de manter as coisas arcaicas no restaurante, porque é questão de glamour, né? Tipo, é glamorizado, né? Ter o chefe gritando lá para as pessoas, faz 3 carnes aí, o pessoal acha bonito, né? Mas, meu, se você colocar, sei lá, um ponto, né, colocar um microfonezinho, um ponto no ouvido e uma telinha, pode ser a tela de, por exemplo, de Kindle, é uma tela muito simples, né? Não é digital a tela do Kindle, elas são, tipo, pequenos pixelzinhos que ficam mudando, né? Então, se você colocar uma tela simples assim, falando, você tem na sua praça, né?
Você tem tal prato, tal prato, tal prato, tal prato. Você sai junto com tal prato, isso aqui é mesa. Só para você não se perder, assim. Você pode fazer de um jeito super simples, assim. Não precisa ser nada, colocar um tablet ou uma televisãozinha na sua frente para te dizer. Pode ser, meu, aqueles tecladinhos alfanuméricos, que já ajuda muito, entendeu? O que você precisa fazer? Quais são os totais? O que é próximo? O que sai junto? Eu já vi que acho que já existe isso, né? Essa questão de logística dos pratos, de colocar porque você tem que ter muita atenção no que o chefe fala. Então, às vezes, você está do outro lado da cozinha, que tem uma coifa que faz barulho, chapa que faz barulho, às vezes você não escuta o chefe. Então, aí você fala, aí o chefe chega para você 20 minutos depois, ué, cadê o ovo que eu te pedi? Você não ouviu, né? Eu não vi que você tinha pedido o ovo. E aí, meu, aí com um microfonezinho você consegue escutar melhor. Mas, e também, meu, acho que as pessoas não querem usar porque não querem gastar dinheiro, porque é glamourizado, porque acho que, meu, dá problema, mas está funcionando. Então não precisa, para que a gente vai investir, né? Tem muito disso. E também tem, infelizmente, o mercado de cozinha é um mercado de mão de obra barata. Então, para que você vai investir dinheiro em tecnologia se você pode contratar uma pessoa barata, né? Exatamente. Infelizmente, na cozinha tem muito isso Uhum. no mercado, né? Nos intercâmbios da vida que eu fiz por aí, eu fiz uns bicos de garçonete, que eu era a pior garçonete do mundo. Mas eu vi bem isso, assim, do chefe gritando no seu ouvido, assim, qualquer coisa errada, nossa, era um caos. E realmente tem que ter um nervo de aço, assim, para você conseguir fazer as coisas e não se abalar, assim, porque dependendo, lógico, depende do lugar, né? Mas tem uns chefes que gostam de berrar mesmo. E eu queria saber para você, assim, você já estava com uma carreira, né? E como foi para você voltar a ser estagiária? Teve um choque? Você chegou uma hora e falou assim: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Teve várias vezes que aconteceu isso, mas eu tento sempre manter a minha cabeça positiva. É meio difícil, né? Ainda mais na época teve essa parte da pandemia e tal. Mas eu acho que quando eu estava começando a procurar estágio, eu tenho uma carinha até que eu tenho uma carinha jovem, então dá para se passar assim, e vindo da faculdade e tal. Mas quando eu fiz uma entrevista para um restaurante que eu gostava bastante, eu vou no restaurante ainda, é um restaurante que eu gosto bastante. E eu me senti assim, quando eu falei minha idade, que eu tenho 31 anos, eu falei, pô, eu tenho 31 anos. E aí, eram duas pessoas que estavam me entrevistando, né? Era online também, então. E aí o cara falou assim, pô, mas bem parecido com a sua pergunta. Pô, mas você não se incomoda? Pô, você estava no mercado financeiro, estava ganhando super bem, estava trabalhando com tipo, banco de investimentos e tal. Você vai ter que, tipo, tudo bem para você começar tão de baixo? Ele nem falou estágio, né? Ele falou, pô, começar tão de baixo. Aquilo ali me pegou de um jeito, pô, eu não tô começando de baixo, sabe? Ele falou de um jeito tão. De maneira pejorativa, assim, que para mim não era pejorativo. Porque eu realmente estava procurando experiência, meu, para aprender. Eu não tô começando de baixo, porque eu tenho que aprender tudo de novo. Então, para mim não teve essa questão de começar de novo. Para mim é outra coisa. Eu estou continuando a minha vida. Não era, eu não estou, sei lá, resetando, vou voltar para meus 18, para os meus 20, para os meus 22 anos e vou começar de novo. Não, eu estou continuando a minha vida. E, sei lá, daqui 10 anos, se eu quiser mudar de carreira, eu acho que não vou mudar, mas se eu quiser, eu não vou estar começando a estagiar com 40 anos, eu não vou começar a estagiar, não, eu vou estar continuando a minha vida. Jéssica, Então, esse é o ponto que eu e a Kátia a gente tem falado aqui, né? A gente tem mais de 10 anos de diferença do que você, e esses rótulos, eu acho que eles já não cabem mais. O que que tem a ver? A escolha é sua. Você consegue ou não consegue fazer aquele trabalho? O conceito dele sobre o que é baixo, o que é alto, devia ficar dentro da cabeça dele, e talvez ele e todos eles, né? Tentar limpar isso.
Afinal, essa própria CEO que o seu amigo, né, escutou essa fala, e aí, então, como é que faz? Você já vai começar a CEO do restaurante? Não vai Exatamente. dar, não vai rolar. É uma falta de imaginação no mundo. O que eu tenho mais me espantado ultimamente na minha vida cotidiana é a falta de imaginação das empresas. Até para isso que você estava falando, da pessoa ter que enrolar o pão de queijo, fora a questão do barateamento da mão de obra, que isso até daria um outro tipo de podcast que a gente tem um foco na carreira, né? Mas fora isso, eu acho que rola também uma falta de imaginação. Aquela coisa do status quo. É para gritar, não sei nem se é o glamour, mas estava aqui desde o começo, sabe? Junto com os dinossauros. Por que que eu vou limpar, né? Então, eu acho que tem um pouco disso de falta de imaginação, sim, é um componente interessante. E o etarismo, começando aos 30 anos, né? Ó, que doido, né? Muito doido. E eu queria voltar só um pouquinho para a sua carreira no mercado financeiro. Você trabalhou 6 anos, certo? Se eu não errei a conta. O que que Eu acho que mais foi uns entre 4, 5 estágio, né? anos. É. Nesse período, né, entre estágio e tudo, o que que te brilhou o olho no mercado financeiro também? Porque você estudou engenharia e não foi ser, sei lá, soldadora, engenheira de solda de uma fábrica, né? Então, você fez engenharia e aplicou os seus estudos, o seu conhecimento dentro de bancos, de gestoras, que eu estou vendo aqui, principalmente, né? Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu estava na faculdade e eu cheguei a estagiar na área de pesquisa, de engenharia. Então, eu tive essa experiência, então, para mim, eu falei, não é isso que eu quero. E também eu participei da equipe de robótica da Poli, né? E para mim, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, foi essa a equipe de robótica. Porque eu entrei como engenharia elétrica. Entrei soldando plaquinha, entrei fazendo programação, tal. E a programação até que era um negócio desafiador para mim, mas eu gostava. A parte de montar placa, eram coisas que eu gostei de aprender. Mas para mim era um negócio que a rotina parava, assim. Eu sou uma pessoa que precisa sempre de novos desafios. E quando começa a ficar na rotina, me desagrada. Então, dentro dessa equipe de robótica, eu parei de fazer tantas coisas técnicas e fui para a parte financeira, a parte de marketing, e, inclusive, acabei sendo líder da equipe, né? Então, como líder da equipe, né? Na equipe a gente falava a capitania, né? Eu era capitã da equipe. Então, pensa que eu, mulher, na escola politécnica, mandando num monte de homem, engenheiro. Então, fazer essa gestão de pessoas, gestão de recursos, né? Gestão de projetos, de cuidado financeiro da equipe, essa parte de gestão eu gostei bastante. E, querendo ou não, você pode traçar um paralelo tanto com o mercado financeiro como um chefe de cozinha. Você está ali chefiando a cozinha, então você tem que fazer a gestão de pessoas, gestão de recursos. A minha irmã ela foi para a consultoria, eu tentei fazer toda aquela dinâmica de grupo, eu fui muito mal. Eu sabia que eu não queria consultoria, quanto mais mal eu ia no processo de consultoria, falei, não é para mim, assim, não vai dar certo. E no mercado financeiro, eu sempre fui uma pessoa muito boa de matemática. No mercado financeiro, eu fui muito bem nas provas, nas entrevistas. A primeira entrevista que você faz de emprego, você vai muito mal. Não tem como, né? Eu acho que as pessoas também deviam parar de se criticar tanto assim, né? Então, conforme você vai fazendo entrevista, você vai ficando melhor. E aí tem um certo ponto que você sempre é finalista, né? Sempre finalista, sempre finalista. E conforme eu fui fazendo essas entrevistas, eu fui conversando com as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, qual o melhor jeito de você aprender sobre o mercado do que perguntando para as pessoas? Então, eu ia nas entrevistas e falava assim, e como é que é o seu emprego? O que você faz? Eu fui fazer entrevista no Safra. E eu já tinha feito parte do processo, era a última entrevista, assim. E a última entrevista foi uma mulher que fez. Eu falei, pô, uma mulher, né? O mercado financeiro é difícil, né? Um tempo atrás era mais difícil ainda, né? Então você, pô, e a mulher que fez a entrevista comigo, ela era engenheira da Poli. Ela foi super, super
rápida, assim, na entrevista, né? Ela perguntou, me fale um pouco sobre você. Aí eu falei, contei uma história de vida, por que eu escolhi mercado financeiro, eu contei essa história da equipe de robótica, falei que eu gostei de gerir dinheiro, gostei de gerir projetos, tal, não sei o quê. É só isso que ela perguntou, não perguntou mais nada. E aí terminou, você quer saber mais alguma coisa? E aí, tipo, acabou a entrevista. Eu tive um colega de turma que estava fazendo o mesmo processo seletivo, ele falou que ele pegou, falou, não, é só isso, pegou, levantou e foi embora. Eu sou completamente stalker, né? Eu fazia o trabalho completo quando eu fazia a entrevista de emprego. Sabia que ela tinha feito engenharia química, sabia que ela tinha feito mestrado na ECA, então eu cheguei, eu vi que você fez engenharia química, por que você tomou essa decisão de ir pro mercado financeiro? Eu voltei a perguntar para ela, né? Por que você tomou essa decisão? E aí ela, tipo, arregalou os olhos assim e falou, eu nem me lembro mais da história, assim, mas eu acho que por essa curiosidade minha de perguntar, de ser investigativa, eu consegui um emprego. E eu sempre fui, desde criança, eu queria fazer tudo, mas eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e eu comecei a me conectar com essas pessoas. E no mercado financeiro tem muito dinheiro. Então, você vai começando a se conectar com as pessoas, eu me sentia que estava no lugar certo. Que era gerir pessoas, gerir dinheiros. E tem muita coisa técnica na parte de gerir dinheiro, querendo ou não gerir dinheiro, né? Porque você faz toda uma investigação do investimento. Por que esse investimento é bom? Por que no futuro ele vai ser bom? Então, tem um raciocínio muito lógico em cima de você pegar a carteira do cliente, pegar uma carteira de investimento, que tem renda fixa, renda variável, ações, né? Fundos, e você analisar, ver qual que é o perfil do cliente e você, esse cliente está num fundo ruim, eu vou colocar ele num fundo melhor. Esse perfil aqui não está adequado para tal cliente. Então, é uma questão de análise técnica muito grande. E acaba sendo mais dinâmico, né? Porque você tem várias pessoas que você vai analisando as carteiras. Não é todo dia você vai fazer a mesma coisa. E mercado financeiro é um negócio muito volátil, né? Então, uma notícia acaba mudando as coisas. Você tem que sempre ficar antenado nas notícias. Então, você fica antenado nas notícias, e sempre analisando o mercado e tal, era um negócio muito dinâmico. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Então, para mim, vendo notícia, vendo a bolsa de valores e tal, não sei o que, analisando o cliente e tal, não sei o que, para mim, precisa desse dinamismo, né? Então, se você parar para pensar, o chefe de cozinha tem essa parte da pauleira, né, do dinâmico. Voltando, né, o chefe, gerir receitas, gerir insumos, gerir pessoas, você coordenar, delegar tarefas. Para mim, isso é o que eu mais gosto de fazer. E sempre tá na correria, sempre tá nesse dinâmico. Então, são características que você pode fazer o paralelo em várias outras profissões, né? E aí eu peguei uma coisa que eu gosto desse negócio de pauleira, gerir coisas, mandar em pessoas, eu adoro mandar em pessoas. Então, eu peguei um hobby que eu gosto, que é de cozinhar, peguei um negócio super técnico, pedi pesquisa, então quero juntar tudo isso, né? A questão de pesquisa, a questão de cozinhar, a questão de mandar em pessoas, eu quero fazer o meu restaurante. Pronto, é isso. O momento que eu saí do mercado financeiro é quando ele começou a ficar monótono para mim. Então, quando eu comecei a fazer todo dia a mesma coisa, porque dentro do mercado financeiro mesmo, você vai mudando, né? Porque o mercado financeiro é muito vasto, né? Você pode fazer várias coisas dentro dele. E daí, quando eu fui para uma parte de programação, que eu fazia muito pesquisa de programação, mas eu sentia que eu estava muito, muito, muito monótono, assim. E eu estava numa parte legal. Era uma parte legal, mas para mim não sei, eu tava me desmotivando, assim, não era mais o que eu queria fazer. Tava me Não brilhava desgastando. mais os olhos, né? Exatamente. Não, o começo me brilhava bastante, mas aí sabe quando você, sei lá, você vê um brinquedo novo, fala assim, eu quero esse brinquedo novo. Aí você começa a brincar, um mês, 2 meses depois, não gosta mais. Então você perde o brilho no ouro, não quer mais brincar com aquele brinquedo. Eu acho que tem coisas que você, sei lá, um livro bom. Não é mais um brinquedo. Vou pegar um livro bom como exemplo. Você pega um livro bom, você lê, gostei.
você vai deixar lá, tal, vou ler de novo, porque esse livro é bom, só para lembrar. Aí você lê, pô, se você pegar um livro que você gosta, bom, quantas vezes você já leu esse livro? Então, eu acho que cozinha é mais a questão de um livro bom. Essa parte do mercanceiro foi um brinquedo novo, sei lá, um videogame novo que você joga, perdeu o brilho no olho, desinteressou, assim. Uhum. E aí, pra mim, a gastronomia foi um videogame ou um livro que você gosta, que você, pô, joguei, eu terminei o jogo. Bom, vou fazer de novo, agora eu vou fazer de um jeito diferente. Um videogame bom você pode jogar de várias maneiras diferentes, né? Sim. Então, eu vou jogar o jogo de uma maneira diferente. E a gastronomia é isso, porque a gastronomia tem muita criatividade. Você pode fazer várias coisas, né? Você pode seguir para uma cozinha mais clássica, você pode depois voltar, pesquisar tudo de novo, seguir uma cozinha brasileira. Depois você pode voltar, estudar de novo, você fazer uma gastronomia criativa, moderna, tal. Você pode trabalhar na indústria. Também é um setor muito abrangente, assim. Então, eu saí do mercado financeiro por outras questões também. Questões mais, assim, éticas, morais, que não sei, não estava mais batendo assim, não é nem questões éticas morais, é uma questão mais de missão e valores assim meus que não estava batendo mais com o que eu acreditava. Então eu acho que mudando para a gastronomia também eu acho que bate mais com essas minhas questões, esses meus valores, essa mudança de prioridade de ética moral, valor que eu tinha também. Então, tem essa parte também, né? Porque, você vai, conforme você vai vivendo a vida, você não se torna. As pessoas falam que as pessoas não mudam. Eu acredito que as pessoas mudam. Eu fui uma pessoa que mudei, né? Eu era a pessoa no mercado financeiro super ambiciosa, adorava dinheiro. Eu trabalhava 15 horas, mais de 15 horas por dia para ser promovida rápido, ganhar dinheiro. E depois de um tempo você vai mudando, você vai pensando, você fala assim, não, dinheiro não é uma prioridade mais para mim. Eu quero fazer o que eu gosto, eu quero trabalhar de uma maneira que me dê satisfação, de uma certa maneira eu vou ajudar o mundo. Então, acho que eu mudei, então faz sentido eu também mudar de carreira. Né? Sim. E tem um propósito, né? A Rúbia também já trabalhou no mercado financeiro, né, Rúbia? E eu lembro de uma história 6 anos. 6 anos, que um colega dela, sei lá, chegou e falou assim: Ah, você tem um carro popular, né? Você tá certa. Não é bom ter um carro que chama muita atenção, ficar ostentando e tal. Mas a realidade não era bem essa, né, Rúbia? Era o carro que você podia ter, né? Sim, eram dívidas. Eu tinha dívidas, não salário. Muitas dívidas que eu soube pagar. Talvez. Não, sim, soube. Então é um mito também, né? Nossa, você trabalha no É, mercado financeiro, você vai ficar milionária. mas, Kátia, eu trabalhei sempre com comunicação no mercado financeiro, né? Eu nunca fui banker, nunca fui. Eu não estava no front, né? Eu sempre fui back-office, então é um pouco diferente. Os salários são bons no mercado financeiro, até para quem é back-office, sim, sabe? Se a pessoa tem um objetivo ou uma emergência e ela não se formou em economia, engenharia, física, matemática, ela tem sim, né, Jéssica, um mercado que paga. Mas, obviamente, que o banker que me falou isso, ele estava me vendo como uma mega para ali, mas ele não entendeu que eu tinha outro background, outras coisas para batalhar antes de pensar no carro, né? Antes de Sim. pensar em qualquer outro acessório. E sim, Jéssica, nós mudamos muito ao longo da vida. Só faltava essa da gente ficar igual a estaca zero. Eu acho que tem minha filosofia de boteco, de cafeteria, né, Kátia? Não é de boteco, não. Minha filosofia de cafeteria, sem nenhum embasamento ou na psiquiatria ou na psicologia. Eu acho que tem algum um fio que a gente vai carregar assim, sei lá, de bebê até envelhecer. Só que ele é um fio, a gente tem várias outras coisas rolando, sabe, além desse fio. É isso que você está falando para mim, né? Então, dá seu livro e dá o seu videogame bom. Olha, eu gosto muito, vou começar pelo videogame, porque acho que para mim é mais fácil dizer. Eu gosto muito de videogames esses RPGs assim, o The Witcher, o 3, você pode tomar várias escolhas, né, ao longo do videogame. É que nem a vida, você toma várias escolhas na vida.
E o final dele, ele muda conforme as escolhas que você tomou. Então, por isso que é um videogame bom. Você joga a primeira vez, você toma uma decisão. Pode ser a decisão que você tomaria na sua vida, é uma decisão que você ali do momento. Você toma a decisão e são várias coisas assim. E o videogame ele vai mudando os caminhos, né? Do mesmo jeito que da sua vida. Eu tomei uma decisão e essa decisão vai impactar uma outra decisão minha e meio que vai abrindo em várias ramificações, né? Uma árvore de decisões que a sua vida vai tomando, né? Que pode ter várias versões. E esse videogame é muito isso. Então, dependendo das decisões que você toma ao longo do videogame, você pode cair, acho que em mais de 20 finais diferentes do videogame. Então, ele nunca vai ser monótono, né? Nunca é uma palavra muito forte, né? Mas você pode jogar ele várias vezes que você não vai ser a mesma coisa. E ele tem muitas horas, né? Você pode jogar durante muito, muito tempo, assim, né? Porque tem muitos videogames aí que você acaba em 15 horas, né? Um dia, uma pessoa que quer jogar durante muito tempo, um videogame de 15 horas você acaba indo num dia. E aí você vê o Witcher, acho que são mais de 300 horas que você pode jogar. Então você vai passar bastante tempo, assim. Se você parar para pensar, é um investimento um custo-benefício muito maior, né? Você paga R$ 300 num videogame que tem 15 horas, você paga R$ 300 num videogame que tem 300 horas, é um custo-benefício muito melhor. Agora, para livro, é um pouquinho mais complicado, porque eu não sou uma pessoa, na verdade, eu não sou uma pessoa que lê muito, porque eu tenho muita dificuldade com leitura. Na verdade, sou uma pessoa que gosta de ler muito comic. Mas eu leio bastante livros também. Então, olha aí, enquanto isso, eu vou jogar essa pergunta para Kátia. Kátia, o livro bom e o game bom da sua vida. Eu tenho game bom e eu tenho livro bom também. Eu vou falar depois que a Jéssica olhar para a estante dela aqui. Menina, eu sou cringe, eu não jogo videogame, não. Meu videogame é da época do Atari. Não importa, pode ser aquele Nem seu baralho, joguinho que pode falar baralho, buraco, Não, fala, tranca, ou Candy Crush, sei lá, paciência. qualquer É Candy porcaria. Crush, gente. Eu sou uma senhora de idade, eu jogo Eu Candy sabia porque Crush. ela tem no celular dela, Jéssica, disfarça. O meu livro bom é Os Miseráveis. Eu já li para base de, sei lá, eu não sei quantas, perdi a conta. O Miseráveis, ele é o Vitor Hugo, uma série de livros dentro de um livro só, as histórias se continuam, claro. Eu ainda não sei dizer se o meu favorito é o Marius ou a Fantine, tá? Tendo a ser o Marius, o meu favorito, por uma série de coisas assim, e não importa se é o bem ou o mal aqui que a gente está falando, enfim, né? Mas Os Miseráveis me pegou. E o meu videogame favorito, obviamente que eu estou numa fase Roblox da minha vida, né? Por questões maternas, mas tenho 2 jogos que eu adoro jogar, que é o Bob Esponja, ok? E o jogo do Harry Potter. Harry Potter, porque eu amo Harry Potter, e eu sou super noob, como dizem por aí, mas dane-se, que quem paga minhas contas sou eu. E o do Bob Esponja, porque me tira da realidade, gente, é o Bob Esponja, descendo com a língua no escorregador, gente. É melhor que isso? Acho que eu vou devolver, então, para a Jéssica, para ela falar o livro, e a Kátia vai falar na sequência o livro. Aqui é sem clemência esse podcast, Jéssica. Ó, eu não sei dizer qual o livro, então eu vou dizer o livro que eu tô lendo atualmente. É o Terceiro Prato do Dan Barber. Ele é um chefe de cozinha de Nova York e ele fala muito sobre a questão de produtos da fazenda diretamente para os restaurantes. E muitas essas questões de o que nós comemos interfere na nossa saúde e como nós vivemos. Porque, querendo ou não, a gastronomia faz parte de pecuária, faz parte de agronegócio. E faz parte de queimada na Amazônia. Então, gastronomia é um negócio muito abrangente. Eu gosto muito de podcast, quando você percebe que vê mais podcast e está lendo mais livros de gastronomia do que de mercado financeiro, você vê que aí você precisa mudar de carreira. Esse foi um chamariz também para mim. É um podcast que falava sobre agrotóxicos. Que o Brasil é um dos países que mais usam agrotóxicos no mundo. E por causa da monocultura de soja e de milho.
que é basicamente para exportação e para utilização de ração para carne, que é também a base de exportação do Brasil. E feijão, que é uma coisa que é super consumida no Brasil, o Brasil tem que importar. Sendo que tem espaço para você plantar feijão no Brasil, né, para consumo interno. Por que faz isso, né? Tem todo aquele negócio de dinheiro. Voltamos, né, por dinheiro. Então, você tem um agrotóxico que você está matando pessoas do Brasil. Então, esse livro fala muito disso, né? O que no futuro nós vamos comer? Se a gente manter os agrotóxicos super tóxicos, né? Até em pleonasmo, né? Mas no Brasil é isso. A dosagem de agrotóxico que a gente tem aqui no Brasil é mais de 1000 vezes mais forte do que tem na Europa, né? Pela lei. Então, você tem uma utilização muito grande de agrotóxicos, monocultura. A questão dos animais, né? Porque nos Estados Unidos se come muita carne. Então, para você ter o consumo de carne, você precisa de muitos recursos. Você gasta muitos vegetais, muita água, muitos hectares. Eu não me lembro agora exatamente os dados, mas se você parar de comer carne todo dia, se você comer, sei lá, duas vezes por semana só, você reduz, acho que de 17 hectares que você consome por ano para, acho que 5 hectares. Eu não me lembro certinho os dados, assim, mas era absurdo, assim. Você não precisa parar de comer carne, só precisa não comer carne todo dia. Então, Já faz a sua diferença, né? Então, nesse terceiro prato, o que é o terceiro prato? Foi um jornalista que perguntou para ele, né? O que a gente vai comer no futuro? Ele fez três pratos. O primeiro prato foi o que as pessoas antigamente comiam, que era muita carne, muito vegetal, tal. Aí o segundo prato, que é o prato do nosso presente, é aquele bifão dos 200 gramas, mais umas cenourinhas ali. E aí ele fez o prato do futuro, que são vários vegetais e lascas de carne, um molho com lascas de carne. Então, você vai comer muito mais vegetais e pouca carne. Precisa mudar, senão não vai ter comida para todo mundo. O planeta Terra ele já está muito saturado de pessoas. A gente tem vários problemas de aquecimento global, né, de problemas de natureza, então de terras ficarem inférteis, né, da questão de poluição do ar. Então são vários problemas que faz parte da gastronomia, faz parte da gastronomia, porque se o chefe ele está preocupado com essa questão, né, da fazenda para a cozinha dele, ele tem que estar preocupado com o agrotóxico, com a monocultura do país, né? Porque o planeta é um só. Se um pequeno produtor está lá fazendo uma cenourinha orgânica, você acha que a monocultura gigante que tem do lado dele, que usa um monte de agrotóxicos, não vai afetar? Hoje em dia não existe orgânico que não tenha um pouco de agrotóxico, de tanto agrotóxico que o país usa, né? Então, eu estou lendo esse livro, está muito interessante. E acho que é um tópico muito atual, assim, e eu acho que vai ser atual durante muito tempo, né? Essa questão também de você pensar no futuro, né? Por mais que você não tenha filhos, que você não tenha descendentes, né? Você tem uma empatia com as gerações futuras, né? O que você vai pensar no agora, vou comer carne porque, tô nem aí para as gerações Jéssica, tem futuras, uma né? frase que eu vi na parede do Italy, aqui em São Paulo, que é um restaurante aqui de São Paulo, que tem filiais no mundo inteiro, enfim. Comer é um ato agrícola. Aqui no Google diz que é de um fazendeiro e economista americano, Wendell Berry. Se for dele ou se não for, essa frase, comer é um ato agrícola. É isso que você está dizendo e é isso que o livro que você está lendo nos diz, né? Tem tudo a ver. Kátia, cadê seu livro, Kátia? Põe na roda aí pra gente. Nossa, ela falou um livro tão importante, né? Eu tô até com vergonha Mas de falar. Não tem. Eu falei do jogo do Bob Esponja, filha. Pra menina Não, que joga Witcher. Sem vergonha aqui. não, por motivos de Brasil, eu tô lendo e vendo coisas que me tirem da realidade, que vão para um lugar quentinho da minha infância. Então, eu tenho uma coleção de Peanuts, que é Snoopy, Charlie Brown, as tirinhas de 1961 a 62. Eu tenho 2, se quem quiser me dar mais livros dessa coleção, eu aceito.
que é bom sair um pouco da realidade também, né? Sim, eu concordo. Além dos livros, desses livros mais técnicos da realidade, eu também gosto de fugir da realidade. Então eu tenho os meus comics aqui da Marvel, da DC. Então eu gosto muito da Harley Quinn, né? Então eu leio os comics da Harley Quinn, do Batman. Quando você não. Deixa eu abstrair um pouco aqui. Não vamos pensar na sociedade, né? Vamos. Que nem você falou, só vamos sair da realidade, né? Não vamos lembrar de todos os problemas da sociedade, né? Isso, às vezes é bom, abstrair. Não precisa mesmo, Jéssica. Muito obrigada. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadementoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.